Seja muito bem-vindo a esse novo vídeo, aqui é o Aleph. Então nesse vídeo a gente vai entender os principais aspectos de utilização do Photoshop. Então como que a gente faz para utilizar. Esse vídeo aqui é um início de uma série de vídeos que a gente vai ter para o nosso canal. Então um vídeo bem prático, bem fácil de se entender. Para começar, o Photoshop ele é o editor de imagens bitmap. O mapa de bits é a imagem onde você tem uma certa questão de qualidade de imagem, você tem pixels concentrados. Para vetores, você utiliza o Adobe Illustrator. Mas a gente vai entender ao longo dos nossos vídeos. Então assim, para a gente começar, o Photoshop ele tem essa parte de boas-vindas, você tem o menuzinho New File, só lembrando que eu estou utilizando a versão 2023 e você consegue utilizar bastante coisa já pelos menus. Ctrl N ou menuzinho File New, você consegue estilizar um tipo de documento em específico que você deseja utilizar aqui no Photoshop. Então primeiramente, por exemplo, eu vou aqui em Web, eu vou deixar um WebLurge, que é um padrão Full HD aqui para navegadores, 1920 por 1080 pixels, 72 de resolução, como é a imagem digital, eu vou aqui em Create. Então, para começar, o Photoshop ele se comporta dessa forma. Uma das novidades é esse menuzinho suspenso que a gente tem por aqui, onde eu posso selecionar aqui a parte de Subject, o Remover Background, que a gente consegue fazer, e mais algumas funções, onde você tem aqui Adjustment Layers e opções a mais. Então, cada função que eu vou pegando por aqui, ele vai mudando ali nessa concentração. Por exemplo, se eu selecionar o texto, e a gente começa a trabalhar com texto, ele já me dá uma ajudinha logo aqui em cima. O Lorem Y já aparece e ele vai direto aqui para camadas. E eu sempre gosto de utilizar o nosso Photoshop nesse estilo. Ou se não, você pode desfazer esse tipo de propriedades, onde eu tenho as propriedades aqui do lado. E eu posso utilizar assim, Close Tab Group, deixar um espaço maior para as camadas. As camadas vão ficar localizados todos os elementos onde você tem texto, elementos de imagem, PNG, vetores também eu posso trazer aqui para dentro, Adjustment Layers, que são camadas de ajustes, e vários outros tipos de modificações, além de máscaras também ao mesmo tempo. Todas essas camadas são muito importantes aqui no processo de utilização. Então, o Photoshop nós temos ajustes, onde a gente pode mover para lá ou para cá. Quando fica azul, ele fica dessa forma. Esse espaço que eu movi é a nossa toolbar ou barra de ferramentas. Aqui em cima eu tenho o nosso menuzinho e nosso workspace fica concentrado nessa espécie de folha em branco acontecendo por aqui, onde eu criei um texto. Eu posso mover também esse nosso texto, selecionando, você pode fazer isso daqui. Uma coisa interessante é desabilitar o Auto Select, que em alguns momentos ele vai selecionar elementos ou de camada ou de grupo. Eu posso selecionar um grupo inteiro automaticamente, ou de camada. E para voltar às propriedades, menuzinho Window ou janelas, onde nós temos, por exemplo, o histórico, histogram, libraries, que são bibliotecas, e nós temos várias outras coisas aqui muito interessantes, além de contar com as properties, que são propriedades que ele vem dessa forma. Então, se por acaso eu jogar para cá, eu vir aqui em Close Tab Group, fechar o restante, propriedades eu posso trazer nesse espaço, eu consigo minimizar ou maximizar, e depois eu posso salvar esse nosso espaço de trabalho em, por exemplo, New Workspace, eu consigo deixar meu nome, eu consigo salvar, e a qualquer momento que eu fizer alguma coisa, por exemplo, vou fechar todo mundo, vou aqui no nosso toolbar, vou fechar, aqui também. E, por último, vou dar um Close Tab Group. Então, o nosso Photoshop está zerado. Como que eu faço para voltar? Aqui em cima, no nosso Workspace. E eu posso vir aqui em Reset e ele volta para o normal. Então, é bem simples. Nova camada a gente consegue criar. Essa nova camada a gente pode adicionar um brush. Por exemplo, começar a pintar. Eu tenho um texto. Vou adicionar um novo brush aqui no maisinho. Vou mudar a cor. Consigo fazer isso. Consigo adicionar mais uma camada, mudar a cor. E aqui eu consigo mover todas as camadas. Com a Move Tool, ou ferramenta V, a gente consegue mover. Seleciona a camada, mova objeto. Seleciona a camada, mova objeto. Então a gente consegue fazer assim. Quero deletar os objetos aqui, delete em cada um. A gente consegue voltar para o Artboard e criar. Então os Artboards são pranchetes, que são espaços adicionais aqui no nosso espaço de trabalho, onde eu posso criar novas. Então é bem interessante. Se você achar interessante a gente fazer uma aula sobre Artboards, posso trazer aqui pra gente tranquilamente. Só para a gente finalizar, uma questão interessante são os shapes que eu posso adicionar. Segurando o Shift a gente adiciona, posso arredondar, posso adicionar diversos tipos de shapes. Quando adiciono uma nova camada, ele fica para uma camada diferente, não fica na mesma os elementos. Então, por exemplo, eu quero uma elipse, agora sim eu posso trazer nossa elipse para cá, segurando o Shift, formando a elipse perfeita, tá? Por esse vídeo seria isso, espero muito que você tenha gostado. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Também, se você achou interessante a gente trazer mais vídeos relacionados ao Photoshop, só mencionar aqui nos comentários que a gente com certeza vai trazer. Então, a gente se vê na próxima aula e até lá!